Estamos de volta e agora é a hora do quadro especial Viva a Cultura. A gente vai ver qual clipe musical a nossa equipe preparou para esse domingo. E como já é tradição, vamos assistir a mensagem especial do Arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta. É a hora do quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Entramos no penúltimo mês do ano civil e no último mês do ano litúrgico. O ano civil termina 31 de dezembro. O ano litúrgico termina no 34º domingo, ou 34ª semana do tempo comum, que acontece no final desse mês. E no dia de hoje, nesse domingo, nós temos uma solenidade transferida do dia 1º de novembro para o domingo, que é o Dia de Todos os Santos. Algumas solenidades da Igreja Católica são transferidas conforme o país. Dia 1º de novembro, Dia de Todos os Santos, não é feriado. Então as pessoas normalmente têm dificuldades de participar da missa, de ir à igreja, de ouvir a palavra de Deus e celebrar a Eucaristia, porque trabalham. Por isso, a igreja, em algumas ocasiões, passa as grandes solenidades para o domingo. Portanto, 1º de novembro, que é Dia de Todos os Santos, celebrado no mundo inteiro, no Brasil passa para o domingo, nesse final de semana. Portanto, é uma ocasião de nós refletirmos sobre toda essa multidão daqueles e daquelas que viveram o Evangelho, colocar em prática a palavra de Deus aqui nesse mundo, e depois que abrir seus olhos para a eternidade, estão na contemplação das bem-aventuranças, estão na visão beatífica, estão se encontrando com Deus. Aquilo que é o nosso fim último, para onde nós todos queremos ir, não é? Portanto, é para todos nós uma ocasião de contemplarmos toda essa multidão. Do outro lado, é uma ocasião de nós olharmos bem a nossa própria vida e verificarmos se esse é o nosso caminho também. Se a direção da nossa vida tem sido da conversão, da mudança de vida, dessa vida de buscar cada vez mais o Senhor na fé, enquanto aqui caminhamos, para um dia poder ter a visão beatífica também, junto com os santos e santas que estão no céu. Portanto, hoje nós celebramos justamente a igreja que está na glória, que está junto de Deus, e ao mesmo tempo olhamos para o nosso fim último, que é estar com Deus também, que começamos aqui, através da vida de fé, crendo no Senhor que está no meio de nós. A palavra de Deus que nós temos nesse final de semana, de Todos os Santos, ela nos contempla justamente isso. A leitura primeira do Apocalipse de São João, um livro com bastante simbolismos e tudo mais, e fala dessa multidão, ou seja, lembra que ouvi então números que tinham sido marcados, eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. 144 mil é 12 vezes 12 vezes 1000. É uma maneira simbólica de dizer que de todo o povo de Deus, Antigo e Novo Testamento, 12 tribos, 12 apóstolos, há uma multidão que foi marcada pelo Senhor. São aqueles que são chamados a viver na visão beatífica. Mas não só, fala aqui ainda a leitura, ouvi então o número que era de 144 mil, depois disso vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Vi uma multidão imensa. E estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Veste branca, recordamos bem o nosso batismo. Quando somos batizados, recebemos uma veste branca. Lembra para nós também que assim devemos nos apresentar diante de Deus, batizados, homens e mulheres de Deus. E trazendo palma na mão significa aqueles que venceram, né, que foram martirizados, que venceram, como nós temos vários santos que têm a palma na mão, né, como vencedor. E nós sabemos também que no domingo de Ramos, nós usamos as palmas bentas para aclamar Jesus como Senhor, para rezar a nossa profissão de fé e proclamar Cristo que é o Senhor da nossa vida.
Portanto, veste branca, vivendo o batismo e palma na mão, proclamando a nossa vida de fé. Homens e mulheres de fé, vivendo o batismo e proclamando sua fé em Jesus Cristo. E aí todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé, em volta do trono e dos anciãos e dos 4 seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono, e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. Ou seja, meus irmãos e irmãs, o louvor a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É o louvor eterno e que preenche a vida de todos aqueles que foram chamados a estar com Deus. Aquilo tudo que nós imaginamos e esperamos de alegria e de paz interior é estar com Cristo na Trindade, em Deus. Cristo é o caminho, é a ponte que nos faz viver na vida da comunhão da Trindade, que é aquilo que é de mais perfeito que existe, de infinito, de eterno. Essa é a nossa caminhada para assim vivermos. E termina a leitura do Apocalipse desse domingo dizendo assim: um dos anciãos falou comigo e perguntou: quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: tu é que sabes, meu senhor. Então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Foram salvos em Jesus Cristo. Cristo deu a vida por todos nós, derramou seu sangue e nos lavou de nossos pecados. Somos chamados a viver essa veste branca, essa vida nova, recebida no batismo e lavados pelo sangue do Cordeiro, com a penitência, a confissão, nos apresentarmos um dia diante do Senhor, aqui nesse mundo pela fé, e um dia pela visão. E somos chamados também, enquanto povo escolhido, a vivermos marcados pelo Senhor. Quem são esses marcados na fronte? Os 144 mil, são milhares de pessoas que são sinais para o mundo todo da presença de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a nossa vida, essa é a nossa missão. Essa é a nossa caminhada. Somos chamados a nos deixar converter cada vez mais para ser sinais do Senhor nesse mundo e até o dia em que nós o contemplarmos, nesse caminho que é Jesus Cristo, que nos conduz ao Pai, que nos faz estar imerso na Trindade. É um dia de contemplarmos isso. Temos muita gente que foi conhecida nossa, que viveu a vida do Evangelho, mesmo não sendo beatificado nem canonizado, estão no céu. Porque nós sabemos que a beatificação ou a canonização, como tivemos agora no mês de outubro, no último dia 20, nós vemos, caríssimos irmãos e irmãs, a Igreja beatifica ou canoniza alguns que morrem com fama de santidade. E aí então se examina a vida, documentos, escritos, depoimentos na diocese onde a pessoa morreu, foi sepultada, e depois de examinar tudo, manda para o dicastério, para a Casa dos Santos. Lá vão examinar a doutrina, aquilo que falou, se está de acordo com a doutrina da Igreja. Então, aquele que era servo de Deus passa a ser venerável, e depois os sinais, milagres, aqueles que, pela sua intercessão, Deus concedeu milagres que não tem explicação pela medicina atual, não tem explicação dessa cura imediata e permanente. São sinais do céu que fazem com que a Igreja escreva alguns nomes como beato ou santos, né? Mas esses que são escritos como beatos ou santos é uma minoria diante de toda aquela multidão que está junto de Deus. E tem muita gente que viveu sem ser conhecido e morreu sem ser conhecido, que estão junto do Senhor. Por isso, os santos são sinais colocados no horizonte da nossa vida para nos recordar que essa é a nossa missão, essa é a nossa direção à santidade. E contemplarmos que eles estão no céu, mas tantos outros
que nós não conhecemos a vida, que não sabemos, mas que viveram o Evangelho em grau heróico, colocaram em prática a palavra de Deus nos seus dias aqui desse mundo, e uma vez terminada a sua caminhada, estão na eternidade. É um pouco isso que nós celebramos no dia de hoje, dia de Todos os Santos, caríssimos irmãos e irmãs. Agora temos a segunda leitura, não é? Vede com que grande presente do amor o Pai nos deu. Sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, porque não conheceu o Pai. Caríssimo, diz aqui a carta de São João, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Somos filhos de Deus. Batizados, somos filhos de Deus. Somos filhos no Filho. Jesus Cristo, Filho por excelência, no qual todos nós somos criados, e nosso Senhor é Salvador. E nós, em Jesus, somos filhos de Deus. Podemos chamar a Deus de Pai. É o que Cristo nos ensina. Quando rezar, dizer assim: Pai nosso que estais no céu. Portanto, nós somos chamados a viver como filhos e poder chamar a Deus de Pai. Não apenas como princípio primeiro, não como motor inicial, não apenas como uma lógica humana, que muitos chegam também através da sua reflexão, que deve existir um Deus que dê razão a todo esse cosmos infinito que nós temos e a toda essa complexidade da vida que existe. Não é apenas uma questão lógica, é uma questão de fé. E cremos num Deus infinito e eterno, que sempre existiu, existe e existirá, e que nos criou. E por isso mesmo, fala justamente aquilo que nós somos filhos de Deus, como Jesus Cristo, em Jesus Cristo. Mas o que nós seremos ainda não se manifestou, ou seja, viveremos na comunhão da Trindade, né? O que, claro, isso vai ser apenas quando nós estivermos junto de Deus, porque sabemos, diz aqui a leitura, quando o Senhor se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Ver a Deus, aqui pela fé e um dia pela visão. Todo que espera nele glorifica-se e purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. E por fim nós temos o Evangelho, caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho que fala das bem-aventuranças. Bem-aventurado, felizes, beato, são sinônimos, ou seja, são felizes. Jesus, no Sermão da Montanha, começa com as bem-aventuranças, com o famoso Sermão das Bem-aventuranças, em que fala das várias situações que existem, mas que estão apoiadas no Senhor, por isso, são felizes as pessoas que buscam o Senhor. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Os aflitos, porque serão consolados. Os mansos, porque possuirão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os puros de coração, porque verão a Deus. Os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. O Papa Francisco, quando escreveu justamente a sua mensagem, aliás, a sua encíclica sobre a nossa caminhada de santidade, utilizou uma parte do seu documento falando das bem-aventuranças, mostrando bem isso. Os santos são homens e mulheres felizes, mesmo perseguidos, mesmo incompreendidos, com tantas situações, que colocaram sua esperança no Senhor. E nós olhemos para aqueles que estão no Senhor, na visão beatífica, e rezemos para que nós cheguemos lá também, e peçamos a intercessão dos santos e santas que estão no céu, para que nós vamos cada dia a nossa vocação batismal, vivemos em Cristo, em Jesus, para poder anunciar a todos a boa nova, o Evangelho da salvação. Dessa forma, meus irmãos e irmãs, iniciamos o mês de novembro e também as últimas semanas do ano litúrgico, olhando bem e perguntando-nos, esse é o nosso caminho? Essa é a nossa direção? Temos tido essa oportunidade de vivermos vida de conversão? Depois de termos celebrado o último dia 2
missa de finados, nós rezamos por todas as almas do purgatório, rezamos hoje para que aqueles que estão no céu, na visão beatífica, e os que na igreja que está na glória, intercedam por todos nós, para que nunca percamos também esse caminho. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pelas palavras, Dom Orani, e aproveito para agradecer também a todos vocês que nos acompanharam até aqui. O nosso programa de hoje está chegando ao fim. Eu desejo a todos vocês um ótimo domingo e uma excelente semana. Até o próximo programa. Tchau, tchau!